É difícil você ouvir um membro de uma igreja que carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não entende nada dela. É difícil você ouvir um membro da igreja falar besteira e você ficar quieto. Você que entende da Bíblia, fica quieto. Agora, e principalmente quando uma pessoa se diz formada em ciência da religião falando besteira. Isso é insuportável. E tem um cientista religião desses aí, no Kawaii, no TikTok, né, que fica fazendo aí podcast. Ele leu aqui um versículo e eu quero chamar a sua atenção para você entender o que acontece quando você falha num ponto da Bíblia, numa vírgula da Bíblia. Quando você falha ela, pula ela. E você lê a Bíblia, pula aquele ponto, pula aquela vírgula, né? E prega a Bíblia para quem está lá na frente, para aquelas pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço, sem entender nada. É assim, ó. Veja só. Eu vi esse cientista, acho que foi no Kawaii, eu não sei se foi no TikTok, lendo esse versículo. Esse senhor, esse camarada aí, senhor, eu não digo senhor, que eu acho que ele é até mais novo do que eu. Ele era pastor, já vi muitas vezes eles falando, né? Ele era pastor e começou a fazer teologia. E estudou. Sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que ele virou ateu. Para ele, Deus não existe. Mas não existe é o Deus pregado dentro da religião. Esse Deus pregado dentro da religião não existe. Mas o Deus que criou os céus e a terra, esse existe. Então, quando você estuda demais, ou você vira um cristão verdadeiro, ou você vira ateu, mas dentro da religião você não fica. Quando você estuda, só tem dois caminhos. Ou você enxerga direito o Evangelho de Cristo, né? E passa a ser um cristão de fato e de verdade, ou você vira um ateu e não quer nem saber de religião, de Bíblia, de igreja evangélica. Foi o que aconteceu com esse camarada. Ele começou a estudar, fazendo curso de teologia, virou ateu. Para ele, Deus não existe. Mas o Deus que não existe é o Deus evangélico. Esse Deus não existe. Aí ele leu isso aqui. Veja só quando se fala. Ele leu esse versículo aqui. Eu vi ele lendo num podcast esse versículo. Mateus 10, versículo 23. Lê comigo. Quando, porém, né, foi uma ordenância que Jesus de Nazaré, depois de ressuscitado, volta no seu corpo e ordena aos discípulos a pregar o evangelho do reino para os judeus, não para nós, para os judeus. Então, assim, ó, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer olha onde ele pulou. Aqui está escrito as cidades. As no plural, não é no singular. Se eu pulo esse as aqui, aí eu vou para Jerusalém, né? Foi o caso que ele citou, Jerusalém. Ele entendeu Jerusalém. Mas aqui está dizendo as cidades de Israel. Se eu pular o as, eu vou cair dentro de Jerusalém só. Mas aqui está no plural. Eu não posso ler no singular.
está no plural, é as cidades de Israel, que até que venha o Filho do Homem. Então o que acontece? Se nós pular o as, aí volta por singular, volta para a cidade de Israel, volta para Jerusalém. Foi o caso de Davi, que eu vou explicar isso aí domingo à noite, às 7 horas da noite, você que ainda não me seguiu por lá, pelo Facebook ou pelo YouTube. Nos dois lugares você vai achar esse vídeo domingo à noite, né? No caso de Davi, né? Quando ele falou que preferia ficar 1000 anos na casa de Deus. Então domingo eu vou falar sobre isso. Porque que casa de Deus era essa que Davi falou? Domingo eu explico. Mas como nosso tempo é pouco, eu só quero explicar o versículo que o cientista leu lá. Ele pulou o as. Se pulou o as, volta para o singular, volta para Jerusalém. Mas só que naquele tempo de Jesus, tinha mais de 200 vilas e aldeias, né? Mais de 200 vilas e aldeias que aqueles discípulos, não Paulo, é muito bem que você entenda isto, não Paulo, os 12 discípulos de Jesus de Nazaré, que receberam essa ordenança, né? Então, lá em Israel, naquela época, havia mais de 200 vilas e aldeias, e eles teriam que passar por todas elas. Então, algumas não iam recebê-los muito bem. Por isso que ele diz aqui, ó, porém, vos perseguirem, se algum deles, de alguma cidade, alguma aldeia, né, alguma vila, alguma aldeia perseguisse eles, ele fosse para outras, saísse dali e fosse para outras. Isso nós vemos, Paulo mesmo ficou anos em uma aldeia dessas, em uma vila dessas. Acho que Paulo teve aldeia dessa aí, Paulo ficou 3 anos numa delas. Não nessa aqui, onde estavam os judeus, mas a outra aldeia onde estavam os gentios. Só em uma dessa, Paulo ficou 3 anos. Então você entende por quê que Jesus falou para eles que ele não acabaria de percorrer toda aquela, eu vou até traduzir, né, que não está na Bíblia, todas aquelas 200 aldeias, 200 vilas que Jesus voltaria. Mas como o cientista pulou o as, que leva para o plural, ele pula e morre em Jerusalém. Jerusalém, se fosse a cidade de Israel, era Jerusalém. Está falando de Jerusalém, mas aqui está as cidades. E domingo eu vou explicar bem melhor isso aí, porque Davi falou disso aí, né? Davi falou que preferia ficar 1000 anos na casa de Deus do que um dia na casa de um perverso. Então eu quero explicar para você qual casa seria essa que Davi estava falando. Amém? Que o Espírito da graça abençoe todos vocês e nós voltamos a se encontrar nas curvas da vida. Amém?